Pessoal, para que a gente possa entender quais são os elementos básicos que modelam aí, né, essa ideia de que a tecnologia, o progresso tecnológico traz crescimento, né? Então a gente vai analisar e estudar o modelo de Homer, né? Então esse modelo ele vai fazer com que o progresso tecnológico ele se torne endógeno. A partir do que? Ele assume que os pesquisadores vão desenvolver novas ideias, novas tecnologias, né, para desenvolver então novos produtos, a partir do pressuposto de que eles possam vender essas ideias, essas tecnologias e lucrar com isso, ganhar dinheiro. É por isso que se fala que esse modelo de Homer ele é endógeno, porque ele torna a tecnologia como algo assim endógeno, ou seja, e algo que vai impulsionar o crescimento econômico, mas de forma assim proposital. A tecnologia ela não surge do nada. A própria economia se obriga a produzir tecnologia, então ela é endógena ao modelo de crescimento econômico. Esse modelo ele vai tentar explicar o crescimento sustentado, ou seja, a tecnologia está sustentando o crescimento econômico ao longo do tempo, né? De quais economias? Das economias desenvolvidas, porque são elas que mais trabalham em cima de pesquisa e desenvolvimento para produção de novas tecnologias, né? São chamados países de primeiro mundo. Então, esse modelo ele assume que o progresso tecnológico ele é impulsionado pela pesquisa e desenvolvimento. Esse modelo de Homer ele vai apresentar algumas equações, assim como o modelo de Solow tem apresentado, visto já em aulas anteriores, só que equações de mudança tecnológica endógena. Então, uma dessas equações ela diz respeito à função de produção, assim como já visto no modelo de Solow, e as outras demais equações elas vão descrever como os insumos da função de produção eles evoluem ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem a função de produção agregada, e esse Y é o produto agregado, ele representa, no caso, por exemplo, o produto interno bruto de um país, seria o PIB nacional. Esse K elevado a alfa, ele representa o capital investido na produção. Aquele L com o subscrito Y, ele representa a mão de obra, né, empregada trabalhando na produção. Depois a gente vai ver que essa mão de obra ela se divide em duas partes, né? As pessoas que estão trabalhando, mas que não produzem tecnologia, né? Estão apenas vendendo a sua mão de obra, e tem as outras pessoas que também estão vendendo sua mão de obra, porém essa mão de obra diz respeito, elas têm vinculado à produção de conhecimento, à produção de desenvolvimento de novas tecnologias, produção de ideias, são basicamente os pesquisadores, as pessoas que estão atuando aí no setor de pesquisas, né, relacionados a novos inventos e tudo mais, né. Esse A aqui ele vai representar então um índice de tecnologia, tá? Então, dado o nível de tecnologia, ou seja, supõe-se um valor mensurável que possa ser quantificado, expresso por um determinado valor, né? E também fixo para a tecnologia presente, ou seja, existe um dado nível de tecnologia no momento atual, ele é representado por essa variável A, né? Então, dada essa tecnologia já fixa, conhecida, né, mensurável, essa tecnologia existente, essa função de produção ela vai apresentar retornos constantes à escala para os insumos K e L. Olha aqui, K, que é o capital, e L. O que significa que se dobrar-se aqui o valor de K do capital e ao mesmo tempo dobrar o valor, a quantidade de pessoas trabalhando, isso significa que este produto aqui ele vai dobrar. Porém, essa função, ao mesmo tempo, ela vai apresentar retornos crescentes, certo? Não em escala, mas retornos crescentes para esta variável A, que representa aí a produtividade do conhecimento, a produtividade das ideias, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Por quê? Porque uma vez mais que um projeto de tecnologia desenvolvido, uma ideia desenvolvida, ela teve um custo uma única vez, depois ela vai ser replicada, ou seja, ela acaba trazendo retornos crescentes para a produção de novos produtos a partir dessa tecnologia, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Steve Jobs, né? E este outro Steve
Wozniak, eles desenvolveram então o projeto inicialmente do primeiro microcomputador. Eles tiveram aquele custo inicial. Depois, para a produção de novos microcomputadores, eles precisaram do quê? Precisaram aumentar a quantidade de capital, né, investida aí nesses insumos como circuitos integrados, semicondutores, né, conseguiram um espaço maior, né, o espaço diz respeito à estrutura produtivo, né, também entra como capital empregado, ou seja, eles aumentaram a quantidade de capital, né, por exemplo, a quantidade de funcionários trabalhando e aumentaram o trabalho também, só que ao mesmo tempo eles não precisaram inventar novamente essa ideia, esse projeto. O projeto já foi criado, então ele vai ser apenas replicado. Então o projeto do microcomputador, que é a ideia inicial, ele vai ser a variável A, o insumo A de produção, e ele vai apresentar retornos crescentes em escala, porque não se há mais dispêndio financeiro, mais gasto com a produção dessa nova ideia. Ela já foi produzida, ela teve um custo uma única vez, tá? E ela apenas vai ser replicada. Agora, os insumos produtivos que são capital e trabalho, isso sim, a gente tem que continuar colocando dinheiro nessa produção, tá? Vai apresentar retornos constantes para esses fatores de produção, capital e trabalho, porém retornos crescentes a partir da ideia gerada, que foi gerada uma única vez, né? Então, está aqui um texto que resume isso. Essa função de produção vai apresentar retornos constantes em escala em relação aos insumos capital e trabalho e, portanto, tem que apresentar retornos crescentes em relação a esses três insumos, né, quando eles são somados, o capital, o trabalho e também a ideia. Se duplicar o capital e o trabalho estoque de 10, então você obterá mais que o dobro de produtos, porque a gente está considerando aqui também as ideias e não somente o capital e o trabalho. Então, como que o capital ele vai variar ao longo do tempo? Aqui está a equação de acumulação de capital no modelo de Homer, é a mesma utilizada no modelo de solo. Então, esse capital, esse K maiúsculo com essa bolinha em cima, significa o capital da economia variando ao longo do tempo, né? Ele se acumula, ele varia na medida em que as pessoas abrem mão do consumo. Há uma taxa SK aqui, ou seja, esse S significa poupança. Poupança é parte do produto nacional, o PIB, né, expresso em dinheiro, que ela não é gasta naquele momento, ela é poupada e posteriormente investida, né, e uma parte desse capital ele também se deprecia, ou seja, as máquinas que precisam ser trocadas, que geram manutenção ao longo do tempo, a estrutura, né, de capital, os prédios que terão que ser demolidos e substituídos por novos prédios serão construídos. Então a equação de acumulação de capital no modelo de Homer é a mesma, idêntica do modelo de solo, tá? E a mão de obra também. Ela evolui da mesma maneira. Aqui a gente tem a taxa de crescimento da mão de obra, ou seja, pegamos dois períodos de tempo, tipo, por exemplo, 2000 em relação a 1990. Qual foi o crescimento do quantitativo de pessoas que trabalham formalmente nessa economia, né? A quantidade do ano 2000 menos a quantidade do ano 1990. E aí a gente vai ter esse L com essa bolinha em cima. Dividido por L, que é o valor inicial, a gente tem então o crescimento percentual dessa população trabalhadora, né? Essa população ela cresce a uma taxa exponencial, assume-se que ela cresce a uma taxa exponencial, porque ela depende da taxa de crescimento da população como um todo. Então, crescendo-se a população, entende-se que a quantidade disponível de mão de obra, né, de trabalhadores, ela também aumenta. E essa variável ela é exógena, não é endógena. Por quê? Porque assume-se que a população cresce naturalmente. Não tem vínculo do crescimento da população, por exemplo, aí com relação a níveis de emprego, oferta de postos de trabalho, remuneração dos empregados. Então, simplesmente a quantidade de trabalhadores evolui de forma exógena, ou seja, não é a economia que está obrigando os trabalhadores a se multiplicarem, né, a população, mas isso depende basicamente do crescimento populacional. Por isso que a mão de obra ela é uma variável exógena. Apenas a tecnologia é uma variável endógena, porque a economia está se obrigando a produzir tecnologia para que a tecnologia, sabe-se que ela contribui para o crescimento sustentado. Afinal de contas, a ideia gerada ela é vendida e gera lucro para a pessoa
que gera. Então, as equações de acumulação de capital e do trabalho são as mesmas do modelo de solo, e aqui, basicamente, qual é a diferença entre o modelo de solo e o modelo de Homer? É que no modelo de Homer a equação ela vai descrever, então, como funciona o progresso tecnológico, enquanto que no modelo de solo a taxa de crescimento do insumo produtividade é constante e exógena. No modelo de Homer, o crescimento dessa variável é endógeno, ou seja, a produção de tecnologia não ocorre naturalmente, mas é forçada e impulsionada pela possibilidade da obtenção de lucro, como já foi falado, ok?